Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá, hoje a gente tem em mãos o caderno de jurisprudência da semana 3, um material bem denso, focado em decisões super recentes do STF, do STJ. E muito importantes, né? Muito. A gente está falando de julgados que vão de 2023, com projeções até para 2025 e também resoluções do CNJ que, assim, mudam o jogo na prática. Exatamente. E na nossa conversa de hoje, vamos mergulhar em como essas decisões estão, na prática mesmo, redesenhando as fronteiras do poder do Estado. Dos direitos do cidadão. E da autonomia dos negócios também. Vamos ver onde o Estado avançou, onde ele recuou e como tudo isso vai parar direto na mesa do cartório. Isso. A gente vai passar por direito constitucional, administrativo, tributário e, claro, o nosso foco principal, que é notarial e registral. E o objetivo, acho que vale reforçar, não é só falar o que foi decidido. De jeito nenhum. A ideia é entender a lógica, o porquê por trás dos leading cases e, principalmente, como a FGV pode transformar esse conhecimento todo numa questão de prova. É aquela análise estratégica para conectar a teoria dos tribunais com a prática de quem busca a aprovação. Perfeito. Então vamos começar. O primeiro grande eixo é direito constitucional e administrativo. E o tema de largada já é um clássico, né? Criação de municípios. Clássico, mas com uma palavra final do STF. Pois é, parece um assunto antigo, mas não é. Não mesmo. O ponto central está no tema 145 e na ADI 2650. A Constituição Federal diz que, para criar um município, você precisa, entre outras coisas, de uma lei complementar federal que defina o período em que isso pode acontecer. Só que tem um pequeno detalhe. Um detalhe fundamental. Essa lei, ela simplesmente nunca foi feita. E aí a gente cai no que o professor Lessa chama de vácuo legislativo. É como querer jogar uma partida sem o regulamento do campeonato, né? Exatamente. Sem essa lei federal definindo as regras do jogo, qualquer lei estadual que tente criar, fundir ou desmembrar municípios é, para o STF, inconstitucional. E é aqui que mora a pegadinha clássica da FGV. Além das leis, a Constituição exige um plebiscito. A pergunta que a prova vai fazer é: quem precisa votar? Só o pessoal do distrito que quer se emancipar? Ah, essa é a questão. Se fosse só eles, seria fácil demais. Com certeza. O STF definiu que a consulta tem que ser feita com a população de toda a área envolvida. Ou seja, vota o povo do município-mãe, que vai perder território e arrecadação. E também o da área que quer se emancipar. O todo precisa concordar. Exato. Não adianta só a parte que quer sair votar sim em peso. E o impacto prático disso para os cartórios é enorme, é quase paralisante. Se não se pode criar municípios, também não se criam novas comarcas, novas circunscrições. Precisamente. Um distrito que hoje pertence ao registro de imóveis de uma cidade vizinha vai continuar assim, sabe? Indefinidamente. Entendi. Agora, ainda dentro da administração pública, vão para um tema de altíssima tensão, direito de greve. Específico na segurança pública, o tema 541 do STF. Esse eu acompanhei. A decisão foi bem direta, não foi? Foi curta e grossa. A tese do STF que policial civil e por extensão todos os servidores da área de segurança simplesmente não podem fazer greve. Ponto. A porta tá fechada, então. Sem brecha. Nenhuma. É uma vedação absoluta. E, embora notários e registradores não sejam policiais, o material do professor Lessa faz um paralelo muito inteligente aqui com o princípio da continuidade, imagino. Exatamente. A decisão reforça um princípio que é o coração da nossa atividade, o da continuidade do serviço público essencial. A sociedade não pode ficar sem segurança jurídica, assim como não pode ficar sem segurança pública. Pois é. A atividade notarial e registral não admite uma paralisação. Os plantões do registro civil em fins de semana e feriados são a prova disso. A lógica é a mesma. O serviço é essencial demais para parar. Faz todo sentido. E ainda falando em agentes públicos, tem outra decisão que mudou uma prática de décadas. A acumulação de cargos e aquele famoso limite de 60 horas semanais. Ah, sim. O tema 1081 do STF. O STF colocou um ponto final nisso, certo? Colocou. Declarou inconstitucional fixar esse limite abstrato de horas.
por anos, a administração pública só somava as cargas horárias e se desse mais de 60, negava. O STF disse que a vida real é mais complexa. Isso é interessante, porque na prática joga uma carga de subjetividade na análise, não se não é o número de horas quem define o que é possível acumular. Essa é a grande questão. E o STF deu o caminho. O critério não é mais um número numa planilha. E qual é, então? É a compatibilidade de horários na prática e, o mais importante, a preservação da eficiência do serviço. Ah, entendi. Então, em vez do fiscal olhar um papel e falar, opa, 62 horas, tá fora, ele agora tem que ir a campo, metaforicamente, e perguntar, esse profissional tá chegando cansado? O serviço dele no outro cargo tá sendo prejudicado? A prova mudou do papel para a realidade. A análise saiu do abstrato e foi para o concreto. Ótimo. Agora, mudando de eixo, vamos para a área onde o Estado e o particular vivem em constante tensão, a cobrança de impostos. E aqui a gente começa com um tema que sempre cai em prova. Imunidades. A súmula vinculante 52 trata dos templos religiosos. Certo. Todo mundo sabe que igrejas não pagam IPTU dos seus templos. Mas e se a igreja for dona de um prédio comercial e alugar para uma loja? Essa é a dúvida de R$1 milhão, né? Pela lógica, se o uso é comercial, deveria pagar imposto. Mas não é bem assim. Não é. A súmula vinculante 52 diz que, mesmo alugado a terceiros, o imóvel da entidade religiosa continua imune. Mas, e aqui está o pulo do gato que a FGV adora, tem uma condição. Sempre tem a condição. Qual é? O valor dos aluguéis tem que ser revertido para as atividades essenciais da entidade. Ou seja, o dinheiro do aluguel daquela loja tem que voltar para financiar a atividade religiosa, assistência social. O que não pode é o dinheiro virar lucro e ser distribuído sem vínculo com a finalidade da instituição. Exatamente, a prova é a vinculação da renda. Brilhante! E na mesma linha de imunidades, mas agora culturais, temos a súmula vinculante 57. A Constituição protege livros de impostos para fomentar a cultura. E os e-books? Então a resposta do STF foi um sonoro sim. A imunidade alcança o livro eletrônico, mas eles foram além. A proteção também se estende aos e-readers. Então, para o STF, um Kindle é um livro, mas um iPad não é, mesmo que alguém só use o iPad para ler. A linha parece bem tênue. A justificativa é a chave. O STF disse que a imunidade só vale para os suportes dedicados exclusivamente ou, principalmente à leitura. Ah, tá. Um Kindle, na essência, serve para isso. Já um tablet, um smartphone, são aparelhos multifuncionais. Você lê, joga, acessa ao banco. A imunidade não se estende a eles para não criar uma isenção fiscal ampla para eletrônicos em geral. Uma distinção crucial para a prova. E fechando esse bloco, uma decisão sobre as micro e pequenas empresas. A de 4.017, que validou o tratamento favorecido da Lei Complementar 123. Exato. O Simples Nacional, preferência em licitações, questionavam que isso feria a isonomia. Mas o STF viu como a concretização da isonomia material, certo? A ideia de que para igualar os desiguais é preciso tratá-los de forma desigual. Precisamente essa lógica. É dar uma pequena vantagem para o pequeno conseguir competir com os gigantes. Perfeito. Com isso a gente chega no coração da nossa conversa, o eixo de direito notarial e registral. E o primeiro tópico é quente, protesto de CDA. A certidão de dívida ativa. Esse julgamento na ADI 5.135 foi um divisor de águas. Por muito tempo se discutiu se isso não seria uma sanção política, uma coação do Estado. O que o STF fez foi, na prática, dar uma ferramenta de cobrança muito mais forte para o Estado, né? Muito. Antes era a lenta execução fiscal. Agora, com o protesto em cartório, o impacto no crédito do devedor é quase imediato. É a eficiência administrativa ganhando uma força enorme. E qual foi o argumento principal do STF para dizer que é constitucional? Que não é sanção política. É um meio legítimo de desjudicialização da cobrança, mais rápido e mais barato. E como o professor Lessa sempre frisa, a dica para o tabelião é: você não analisa o mérito da dívida. Apenas a qualificação formal. Isso. Vê se os requisitos da CDA estão lá. O resto é outra história. Ok, saindo do protesto e indo para o tabelionato de notas, a gente tem um tema super delicado, formalidades do testamento.
A lei é rígida, mas o STJ tem uma visão um pouco diferente. O STJ, em julgados como o RESP 177-930, tem mostrado que o excesso de formalismo não pode se sobrepor à vontade real de quem faleceu. Então, se um pequeno vício formal acontece, mas fica claro qual era o desejo da pessoa, o juiz pode validar o testamento. Pode. A ideia é preservar a vontade do testador. Mas para um pouco. Se o STJ diz isso, por que o tabelião não pode ter essa flexibilidade na hora de lavrar o ato? Parece um contrassenso, não? Essa é a armadilha, e é uma pergunta excelente. A função do tabelião é preventiva. Ele age para criar um ato perfeito à prova de discussões, seguindo o rigor da lei. Entendi. A flexibilização do juiz é uma medida corretiva, pós-mortem, para salvar o ato. O tabelião não pode contar com essa colher de chá do judiciário. O papel dele é garantir que ela nunca seja necessária. Uma distinção fundamental mesmo. E falando em responsabilidade, em quem paga a conta, isso nos leva ao tema 777 do STF. Quem paga quando o cartório erra? Então, se um pequeno vício formal acontece, mas fica claro qual era o desejo da pessoa, o juiz pode validar o testamento. Pode. A ideia é preservar a vontade do testador. Mas para um pouco, se o STJ diz isso, por que o tabelião não pode ter essa flexibilidade na hora de lavrar o ato? Parece um contrassenso, não? Essa é a armadilha. E é uma pergunta excelente. A função do tabelião é preventiva. Ele age para criar um ato perfeito à prova de discussões, seguindo o rigor da lei. Entendi. A flexibilização do juiz é uma medida corretiva, pós-mortem, para salvar o ato. O tabelião não pode contar com essa colher de chá do judiciário. O papel dele é garantir que ela nunca seja necessária. Uma distinção fundamental mesmo. E falando em responsabilidade, em quem paga a conta, isso nos leva ao tema 777 do STF. Quem paga quando o cartório erra? A resposta do Supremo criou o que a gente chama de dupla garantia. A tese é: o Estado responde objetivamente. Ou seja, a vítima do dano processa o Estado e não precisa provar a culpa dele. Basta mostrar o dano e a relação com o serviço do cartório. Isso. Essa é a primeira garantia, para a vítima. E a segunda é para o delegatário. Que é o direito de regresso. Exato. Depois de pagar a indenização, o Estado pode entrar com uma ação de regresso contra o notário ou registrador. Só que aí a responsabilidade é subjetiva. Ah, então o Estado precisa provar que o delegatário agiu com dolo ou culpa. Exatamente. A vítima não processa o oficial diretamente. Um sistema bem amarrado. E para fechar esse bloco, um tema que foi uma verdadeira revolução: a alteração de nome e gênero de pessoas transgêneros, na ADI 4.275. Um marco absoluto de direitos humanos no Brasil. O STF reconheceu o direito da pessoa trans de alterar prenome e gênero diretamente no cartório de registro civil. Pela via administrativa, vamos detalhar os pontos que a FGV com certeza vai cobrar. Primeiro, não precisa de cirurgia de redesignação sexual. Isso. É com base na autodeclaração, em como a pessoa se identifica. Segundo, e igualmente importante, não precisa de nenhum laudo médico ou psicológico. A autonomia da vontade prevalece. Totalmente. E o terceiro ponto, que é a grande mudança prática. Não precisa mais de autorização judicial. O direito é exercido ali direto no balcão do RCPN. É um direito potestativo. Exatamente. E para proteger a dignidade e a privacidade, tem uma regra de publicidade essencial. A certidão de breve relato, aquela do dia a dia, não pode fazer nenhuma menção sobre a origem da alteração. O passado registral da pessoa fica protegido por sigilo. Isso mesmo. Ufa, quanta informação! Acho que agora é a hora perfeita para o nosso fichamento estratégico, para consolidar tudo isso. Ótima ideia. Vamos fazer um bate-bola rápido. Eu dou a decisão, você me dá o resumo numa frase-chave no estilo do professor Lessa. Preparada? Preparadíssima, pode mandar. Súmula vinculante 52. Ah, essa é clássica. Templo alugado não perde imunidade, mas só se a renda for revertida para finalidade. Perfeito. Próxima. ADI 5135. Protesto de CDA é constitucional. Ponto final. Isso. Tema 145 do STF. Para criar município, precisa de lei federal, lei estadual e plebiscito com todo mundo.
Tema 541 do STF. Segurança Pública não faz greve. Vedação total. Tema 1081 do STF. Acumulação de cargos. Esquece o limite de 60 horas. O critério é a compatibilidade na prática. Show. ADI 4275. Pessoa trans muda nome e gênero no cartório. É um direito sem juiz ou médico. Súmula 403 do STJ. Usou imagem para fins comerciais sem autorização, dano moral é presumido, in re ipsa. E para fechar, o réspigo STJ sobre testamentos. A vontade do testador pode superar o formalismo, mas essa análise é só para o juiz. Perfeito. Com esses pontos fixados, fica muito mais fácil encarar as questões da FGV. Vamos analisar algumas do material. Com certeza. A primeira, questão 01 do bloco 5, é sobre o protesto de CDAs. O enunciado pergunta o que o STF decidiu na ADI 5135. Certo. E aqui a FGV vai tentar confundir. Uma alternativa vai dizer que é inconstitucional, outra que é sanção política. Mas a correta é a B, que afirma que o protesto de CDAs é constitucional, um mecanismo legítimo que concretiza a eficiência administrativa. É a tradução exata do que a gente conversou. Ótimo. Agora, a questão 03 do bloco 5, sobre a alteração de nome de transgênero. Essa é cheia de detalhes. A resposta certa aqui é a B, que diz que a alteração pode ser feita direto no cartório, sem cirurgia ou laudos, com base na autonomia da vontade. As outras opções são as pegadinhas, né? Exato. A A vai exigir juiz, a C vai exigir laudo, e a D vai dizer que a condição de transgênero deve constar na certidão, o que viola o sigilo. É preciso ter os 3 nãos em mente. Não precisa de juiz, não precisa de laudo, não precisa de cirurgia. Excelente! E para finalizar, a questão 07 do bloco 6, sobre a responsabilidade civil do Estado, o tema 777. O cenário é um cidadão que processa o Estado e o oficial juntos. E a resposta correta é a C, que explica a dupla garantia perfeitamente. A ação principal é só contra o Estado, com responsabilidade objetiva. O oficial só entra em cena depois, numa eventual ação de regresso do Estado contra ele, com responsabilidade subjetiva. Processar o oficial diretamente é o erro que a banca espera que o candidato cometa. É isso. Chegamos ao final da nossa análise. Fica muito claro que a jurisprudência não é só um amontoado de decisões. É o direito vivo, pulsando e moldando a realidade da nossa atividade todos os dias. Exatamente. Como o professor Lessa destaca na reflexão final dele, o papel do delegatário é ser esse guardião da segurança jurídica no dia a dia. É garantir que a autonomia e os direitos das pessoas, que a gente viu serem tão expandidos por essas decisões, sirvam ao desenvolvimento social e não ao abuso. É uma responsabilidade gigantesca que exige essa atualização constante. Sem dúvida. E para quem nos acompanha, fica a pergunta: algum desses temas mexeu mais com o pessoal? Querem que a gente aprofunde algum desses julgados? Deixem as sugestões nos comentários. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!